Salmo 51, e nós vamos concluir o estudo desse texto, que diz assim: ao mestre de cantos, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhas. Vamos orar. Ó Deus, que desafio essa oração, esse cântico de Davi, Pai. Certamente o foi para ele, ao expor o seu coração, o seu pecado, a sua necessidade na tua presença. Mas de igual forma, Pai, foi tempo de refrigério para a sua vida, pois ele reconheceu que ele era pecador e que ele precisava ser quebrado. Ele precisava, Pai, confessar o seu pecado na tua presença para ser perdoado. Ó Deus, faça a mesma coisa na vida de cada um de nós. E agora que vamos terminar de estudar esse texto, conduza-nos a fim de que tudo seja segundo a palavra, para a glória do Senhor e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na primeira mensagem do Salmo 51, que foi a semana passada, nós começamos a estudar sobre provavelmente o dia mais difícil para Davi, mais sombrio. E ao mesmo tempo, é um dos textos mais esperançosos da Bíblia. Ao mesmo tempo que é um momento de dor, de sofrimento por causa da natureza e o pecado de Davi, ele tem essa oportunidade de viver esse momento de difícil, mas ao mesmo tempo cheio de esperança. Qual a situação de Davi? Davi caiu em pecado e ele precisa voltar para Deus. Como nós vimos na própria introdução do texto, é dito que esse salmo de Davi, ou esse cântico de Davi, ele foi feito no tempo em que Natã, o profeta do Senhor, foi enviado para trazer para Davi entendimento dos seus pecados.
Pecados seríssimos. Ele viu uma mulher, desejou essa mulher, como o rei possuiu essa mulher que era casada. Ele foi advertido certamente pela sua consciência, ele foi advertido pelos seus funcionários quando ele mandou buscá-la, e eles disseram: ela é a esposa, ou seja, ela é casada. E querendo estar com essa mulher, logo ela diz para ele: estou grávida. E o filho é teu. Porque o marido estava em frente de batalha. Então Davi bola um plano: vamos trazer ele de volta, para que ele fique com a sua esposa e entenda que o filho é dele. Só que Urias, o marido daquela mulher, não aceitou. Ele disse que não faria isso, e na verdade ele não sabia do contexto, mas não voltou para a sua mulher por algum motivo. Davi bota esse homem para uma festa e faz-o beber bastante. E ele pensou: ele vai beber, ele vai voltar para a casa dele e ficar com a esposa. E ele não fez isso. E eu até destaquei para vocês que no meio dessa história toda, Urias demonstrou um caráter muito mais reto do que Davi. Como não aconteceu do jeito que ele tinha planejado, ele vai para o plano B. Ele manda Urias para frente de batalha, porque ele sabia que aqueles morreriam, porque seria uma batalha feroz. E assim aconteceu. Aconteceu que aquele homem morreu. Depois que ela passou pelo período de luto, Davi casa com essa mulher e a tem como sua esposa. E teve o seu filho. Provavelmente pensando que ele organizou tudo. Estava resolvido um problema que não se resolve desse jeito, mas se resolve através de entendimento do pecado, dor por causa do pecado, e através da confissão. E é exatamente isso que Natan foi instrumento nas mãos de Deus para trazer para esse homem chamado Davi, o rei, no auge do seu reinado, possuindo as terras onde ele ia conseguindo vitórias. E Natan conta-lhe uma história, ele fica indignado com a história e diz: esse homem precisa morrer. E Natan diz: você é esse homem. E foi assim que Deus usou a sua palavra na boca de Natan, para levar aquele homem ao entendimento, não do raciocínio, do entendimento da mente, porque essas coisas ele sabia que todas elas estavam erradas, porque esse menino sabia a palavra de Deus, esse homem sabia o que ele estava fazendo, mas Deus fez essa verdade entrar dentro da alma dele, do seu coração, e Davi reconheceu. A primeira coisa que Deus fez foi quebrá-lo com essa verdade, e ele demonstra que está quebrantado, seu coração está rendido ao Senhor. E logo depois, ele chega diante de Deus e diz: eu pequei, confessa ao Senhor. Só que a história não para aqui. Os pecados não tratados diante de Deus, ele traz consequências na vida do ser humano de uma maneira integral. Davi, em outros salmos, fala da sua tristeza de corpo, de alma, de espiritualidade. Um homem que no Salmo 32 diz que enquanto ele calou os seus pecados, os seus ossos doíam dia e noite. Foi um homem que emocionalmente não ficou bem, espiritualmente não ficou bem, fisicamente sofreu dessa somatização. Ele teve problemas no relacionamento com o próprio Deus, problemas familiares, e os maiores problemas eram consigo mesmo. Então, isso aqui não é uma história fictícia, é uma história verdadeira. O pecado de Davi não foi pequeno, nem foi acidental. Puxa, caí. Nossa, que coisa. Não é assim que as coisas acontecem. Foi uma queda longa, comprida, desgastante. Um olhar que virou desejo. Um desejo que virou ação. Uma ação que virou malícia, ocultação, encobrimento.
que virou crueldade. Ele foi capaz de mandar o marido daquela mulher para morrer. Por fim, Deus, em misericórdia, enviou Natã. Nós temos que entender que quando Deus faz isso, não é para nós nos destruir. Ele faz isso para que exista esperança. Deus nos arranca do pecado, Ele nos dá entendimento do pecado, Ele traz luz à verdade para que nós estejamos acordados diante de Deus. E agora de uma forma profunda, e somente o Espírito de Deus pode fazer isso na nossa vida. Ele usa ferramentas, mas é Deus que entra ali dentro. Quando Deus expõe essa situação, não é para nos destruir, mas para nos dirigir a um único lugar de possibilidade de esperança, de salvação. Deus nos conduz a um lugar chamado graça. Graça. Então, nós vimos Davi começar como todo pecador que acorda do auto-engano, que estava vivendo para omitir as coisas até mesmo para o seu coração, dizendo no verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus. É interessante porque no texto nós não vemos, aqui no Salmo 51, em momento algum, Davi negociando com Deus, tentando se justificar, ele não se defende, ou apontando para os seus próprios méritos. Nada disso nós não vemos aqui, pelo contrário. Ele se apoia somente em quem Deus é. Na benignidade, ele fala por causa da multidão das suas misericórdias. Lembrando assim do amor firme de Deus para com ele, numa aliança, onde numa aliança de vida, Deus faz essa aliança conosco, nos dando a oportunidade de arrependimento e fé para o perdão. E ele age com abundância de misericórdia. E daí nós observamos esses primeiros elementos, que foram o quebrantamento. Ele usa 3 palavras aqui para dizer para Deus, tem misericórdia de mim. Ele diz, apaga, lava, purifica-me. 3 expressões que apontam para o pecado, para aquilo que não era bom. Ele enxerga a gravidade do que fez. Ele enxerga a profundidade do que ele precisa. Graça é algo profundo. O pecado sempre tenta nos entorpecer, nos fazer meio insensíveis. A gente começa a acostumar com o pecado e a agir naturalmente com o pecado. Mas Deus, por graça, entendam isso, por graça, Deus nos desperta. Deus nos incomoda. É tão maravilhoso quando a gente vê pessoas que já viveram no Evangelho e estão vivendo por caminhos estranhos, e você vai conversar com essa pessoa e ele diz, parece que todos os dias eu me lembro de Deus na hora que eu acordo. Mas não é aquele lembrar gostoso e que eu penso, o Senhor está comigo, o dia vai ser na presença dEle, Ele vai cuidar de mim, mas é aquele dia que começa com dor na alma, suspiro interno. Nós vimos também que foi necessária a confissão. Ele diz, eu conheço o meu pecado que está sempre diante de mim. Diante disso, queridos, nós vamos agora para as 2 últimas partes do texto. Eu poderia dizer que as 2 primeiras está tratando o pecado e as consequências do pecado e como ele precisa iniciar esse processo. É algo que dói. Esse quebrar do Espírito de Deus, que abre o nosso entendimento da alma, ele me faz sofrer com o pecado, e isso dói. Abandonar o pecado dói. E logo depois, confessar também dói. Porque você se diminui. E quando a gente pede misericórdia, como eles disse, é como se eu estivesse olhando para o alto, para o Deus todo soberano e gracioso, e eu estou pedindo, Senhor, desce até aqui onde eu estou, no meu lamaçal de pecado. Tem misericórdia, vem até mim e me resgata. Essa é a ideia de misericórdia. E é um Deus tão gracioso que Ele tem a capacidade de fazer isso por amor de nós.
E agora a gente vê os outros dois eventos na vida de Davi, que eu chamaria mais de positivo. O primeiro deles é a renovação, que nós vamos ver do verso 7 ao 12, e depois a restauração. A renovação tem a ver com o anseio pelo que só Deus pode fazer: purificar, restaurar e dar alegria. Criar um coração novo. Sustentar em nós um espírito que Davi chama de: cria em mim um espírito voluntário. Ou seja, alguém que agora vai fazer de forma livre aquilo que eu tenho que fazer. Um espírito voluntário. E depois ele fala da restauração, que tem a ver quando Deus devolve a vida que nós perdemos. Devolve a alegria que nós perdemos. Devolve propósitos para as nossas vidas. E é tão lindo quando Deus age assim na vida de pessoas. E elas vêm humildemente na presença do Senhor, sendo restauradas, renovadas. E elas vão até mesmo compartilhar essas coisas para as outras pessoas. Foi o que Davi disse: eu quero que isso ocorra para que eu possa chegar nas pessoas e contar a tua graça. Então, Davi não está pedindo simplesmente para Deus apagar os registros da sua culpa, apagar as consequências do seu pecado. Ele pede para Deus refazer o homem que havia ali, quando ele estava na intimidade com Deus. Esse texto, ele se aplica tanto para o incrédulo como para o crente. Se você não é do Senhor Jesus, se você não entregou o seu coração ao Senhor, esse texto se aplica a você. Se você não entendeu o seu pecado, ser quebrado pelo Espírito de Deus através do entendimento que Ele lhe dá, e você não confessar os seus pecados, crendo na salvação, através de Jesus, não tem jeito para você. Mas se você crer, Deus vai te ouvir a sua confissão. E na nossa vida, como a de Davi, que era um homem de Deus, o agir do pecado que o afastou e o colocou como aquele que achava que resolveria tudo, até a sua convivência com Deus através da mentira, através de algo cruel contra outras pessoas. E Deus refaz. Nós crentes precisamos disso todos os dias. Nós precisamos de Deus nos refazer. E é por isso que a Escritura diz que nós temos que confessar os nossos pecados. E confissão, irmãos, não é simplesmente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia e apaga a multidão dos meus pecados. Mas é chegar diante de Deus e durante um tempo, estar na presença de Deus humildemente, quem sabe de joelhos e humildade, dizendo: Senhor, hoje, meu pecado foi esse. Venha até mim e tenha misericórdia de mim. Abençoa-me, perdoa e agora me restaura. É isso que nós vamos ver aqui no texto. Então vamos lá. Terceira parte do texto. É a renovação. É o anseio pelo que só Deus pode fazer. É você saber que só Deus pode fazer, mas mais do que isso, eu preciso disso. Senhor, tem misericórdia de mim, cuida de mim agora. O Senhor que me quebrou, o Senhor que tem me dado a oportunidade de confessar os meus pecados, vem agora e me dá aquilo que só o Senhor pode me dar. E em algum momento o Senhor já fez isso na minha vida, faz de novo, Senhor. Davi entende que não basta ser perdoado. Isso tem que fazer diferença na sua vida. Esse negócio de crente que entende o perdão dos pecados e não vive segundo o Deus do perdão é algo estranho na Escritura. Não existe na Escritura. A vida cristã tem a ver com ser transformado todos os dias por Deus, no sentido de aperfeiçoado, santificado. E Davi entende: eu preciso ser transformado. É muito importante notar que Davi nos conduz a entender algo que mais na frente na Escritura vai ficar ainda mais claro. Deus nos ama com um amor incondicional. Quando ele chega diante de Deus, ele sabe quem é esse Deus e sabe do amor de Deus. Observa bem do verso 7 em diante, ele diz:
Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ele está dizendo, Senhor, olha, começa a me limpar, passa aquilo que é necessário para eu ficar limpo. Lava-me, porque eu preciso ficar como o Senhor gosta, alvo como a neve. Verso 7. É isso que ele diz. E depois ele diz, olha, faz-me faz-me ouvir júbilo e alegria. Porque até aquele momento o que havia era dor, angústia, a sua alma doía, os seus ossos doíam, ele estava se sentindo mal, e agora ele diz, vem, para que este que teve os seus ossos esmagados, possam ter júbilo e alegria na tua presença. Ele estava cansado de ser um crente fajuto. Desculpa a expressão. Um crente negligente. Um crente inadequado. Um crente não formatado pela palavra de Deus e pelo amor de Deus para com ele. Ele vivia como um crente, ao mesmo tempo ele vivia como um pecador qualquer. Fazendo coisas que eram piores do que pecadores comuns. Esse homem foi fundo no seu pecado. E para defender-se do pecado. Eu me lembro de um senhor amado, muito querido, que caiu em pecado e houve um processo eclesiástico. E uma coisa doída, é doído tudo isso. Mas era um entendimento e nós precisávamos ajudá-lo. E nós buscamos e alertamos e exortamos. E ele diz, eu fiz isso mesmo e eu estou me sentindo assim, eu não dou conta. Então nós vamos te ajudar. Nós vamos orar com você, nós vamos caminhar com você. Nós vamos te buscar em casa para vir na igreja. Nós vamos fazer isso. E eu e um colega presbítero fizemos isso de maneira pessoal, íntima com aquele homem. E vendo Deus fazer ele ser liberto por aquelas situações. Apesar da tristeza e da vergonha, ele estava tendo a paz e a possibilidade de viver como servo de Deus. E isso era mais importante para ele do que a vergonha. Só que o seu filho não entendeu isso. E o seu filho bateu na porta do meu gabinete. E ali eu recebi e ele disse, vocês estão sendo duros demais com meu pai. Eu disse, nós? Deixa eu te mostrar um texto. Foi esse o texto que eu mostrei para ele. Ele diz, vocês não estão sendo duros com meu pai. É o que eu te disse. Deus está restaurando ele. É um homem restaurado. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. A renovação de um cristão não pode acontecer enquanto ainda estamos tentando fazer as coisas por conta própria. Nós não vamos dar conta. Nós não vamos produzir justiça que Deus aceita. A esperança, ela só surge quando a pessoa percebe que a sua autodestruição foi causada a si mesmo e que precisa de ajuda de fora. Se Deus não vier nos socorrer, nós sucumbiremos, nós vamos afundar, nós vamos afogar, nós vamos perecer. O pecado mata. O pecado mata tudo aquilo que é de bom e que vem de Deus. Davi aqui, ele vai listar uma série de coisas espirituais que ele precisa que aconteçam. E ele está dizendo, olha, essas coisas precisam. E ele vai colocando isso para nós. Todas elas são feitas por causa de Deus. No verso 7 ele diz, eu anseio pela purificação do meu pecado. Purifica-me. E eu vou ficar limpo. Lava-me, e eu vou ficar mais alvo do que a neve. Ele tinha tanta confiança em Deus, porque Deus fez ele voltar os seus olhos para o Senhor, agora de uma maneira objetiva, sincera, reconhecendo a sua realidade, que ele chega para Deus e diz, é o Senhor que purifica, é o Senhor que limpa, é o Senhor que me faz
alvo. Lembra do hino? Alvo mais que a neve. É exatamente isso. A ideia de purificar aqui é purgar. É você tirar a impureza. Purgar com esopo, como está no texto, é o que foi com alguns que tiveram contato com um corpo naquela época morto. Quando alguém encostava numa pessoa morta, ou ele se contaminava, e ele só podia ser considerado limpo se ele fosse purificado, purgado com esopo. É só você ir em Números capítulo 19, você vai ver isso, no verso 16 a 19. Essa cerimônia foi concluída, irmãos, Deus perdoou ele. Só que agora ele está dizendo, continua. Eu estou limpo, mas me mantém nisso. Esse ansiar pela alegria, novamente, o eu ser renovado, é algo que aquele que está em pecado sabe que precisa. Porque o pecado, ele causa uma tristeza. Eventualmente, no gabinete, algumas pessoas vêm para tratar pecados. Que finalmente, tocados pelo Espírito de Deus, pela leitura da palavra, por vir na igreja, por conviver com família cristã, essa pessoa chega e você olha no semblante dessa pessoa, você não vê aquela pessoa chegando com você ou para com você e dizendo, olá, que beleza, estou aqui para ter uma conversinha legal com o senhor. Muitas vezes essas pessoas chegam com um semblante caído, com um desânimo visível, com dor e sem alegria. Davi está falando exatamente disso. Senhor, até agora eu estou doente, os meus ossos foram quebrados. Agora muda isso. Coloca no lugar júbilo e alegria. Para que o meu corpo, que o Senhor esmagou, me quebrando todo, possa te exultar. O pecado o afastou das coisas que traziam alegria. O pecado dele o exilou da comunidade. E não são poucas as pessoas que fazem isso. Quando estão em pecados, elas se colocam fora do corpo de Cristo. E você vai atrás e aquela pessoa dá aquelas desculpas mais esfarrapadas para não estar no meio do corpo de Cristo. Aquelas respostas que a gente diz, meu Deus, todo mundo faz isso. E nós temos tempo para o Senhor, para o convívio com o povo de Deus, para o culto cristão, para a alegria que Deus nos traz na intimidade com Ele, no dia a dia, no período devocional, onde eu leio a Escritura, eu oro, eu canto louvores ao Senhor. O pecado afastou das coisas que trazia a verdadeira alegria dessas pessoas, e elas somem. Ao invés delas irem na presença de Deus, elas fogem de Deus. Aqui Davi está dizendo que ele anseia pela alegria de viver antes dele pecar. Eu sei que você entende o que eu estou dizendo. Porque eu e você somos pecadores. O que Davi está dizendo aqui é que ele anseia pela alegria interna de uma vida sem culpa. Porque a culpa foi deixada diante de Deus e foi limpo pelo sangue de Cristo. E sem culpa agora, por causa da graça de Deus, ele volta. No verso de número 9, ele diz que ele deseja que Deus apague o seu pecado para sempre. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi não quer mais viver à luz disso que o corrompia, que o corroía por dentro, mas ele quer a restauração da sua relação espiritual com o Senhor. Senhor, por favor, trata isso em mim. Gente, é o reconhecimento de que ele não consegue tratar isso sozinho. Não existe tática humana que faz esse processo ser eficaz. Não existe tática humana. Não adianta você começar a conversar, não, mas todo mundo peca. Quem é você para me julgar?
Ou quem seria aquelas pessoas para olhar para mim e me chamar pecador? Não, querido, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes ele usa pessoas como Natan para chegar em você e dizer: volta para o Senhor. Você está por caminhos que não deve andar. Davi, ele no verso 10 mostra claramente que ele precisa de mudança interior, aqui dentro. Cria em mim. Criar, irmãos, vem do verbo e fez. Ele disse e a coisa aconteceu. E criou todas as coisas. Tem a ver com isso. Com aquilo que não existia em mim, que foi destruído, desapareceu. Não existe vida, só sensação de morte. E quando ele diz, cria em mim, ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é que pode fazer aquilo que eu não alcanço, aquilo que eu preciso e que só o Senhor pode dar. Cria em mim, faz algo em mim que não tem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, verso 10, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meu Deus, cria em mim. Que reconhecimento. Essa mudança, ela não é externa. Essa mudança é interna. Então, cuidado. Se você quiser trabalhar o seu pecado com a aparência, não funciona. Ter aparência de servo de Deus, ter aparência de piedade, ter aparência de espiritualidade, de bondade, de misericórdia, de amor, não funcionam. Porque Deus conhece o nosso íntimo. E quando Davi diz, cria aqui em mim, ele está falando a primeira coisa, do coração. Aquilo que é tratado na Bíblia como essência, aquilo que é principal. Aquilo que dá sentido às outras coisas e dirige as outras coisas da minha vida. É o centro da existência. Cria um coração novo, Senhor. Coloca dentro de mim um espírito que não vai ficar abalado de novo. Pendido para o pecado. Cria em mim um espírito inabalável. Por quê? Porque ele já teve um espírito que foi abalado. Ele deixou-se cair. Ele deixou-se corromper. Ele deixou-se pecar. Ele deixou-se afastar de Deus. Ele deixou-se fazer estratégias, tentando entender que isso poderia causar algo de bom nele. Mas não. Tem muita gente morrendo, sofrendo, vivendo situações emocionais, físicas, espirituais, irmãos, porque estão com o coração corrompido, velho, sujo, sem arrependimento e confissão. Por isso Davi diz, Senhor, cria em mim um coração puro, novo, um espírito que não vai cair pelas beiradas. E é o reconhecimento de que nós não podemos resolver, e é a chave para o nosso futuro espiritual. Não conseguimos isso sozinho. Davi pede a Deus, crie. Ele está pedindo aqui por algo que ele não tem. Ele implora por um espírito de retidão. Ele implora por uma nova motivação na sua vida, porque aquela caiu por terra. E quando ele escreve esse texto, que é um cântico, e sabia que isso seria usado pelo povo de Deus, Davi sabe que nós precisamos de mudança de dentro para fora, e que só Deus pode fazer isso. Não viva de aparência, vivendo em pecado. Isso não resolve. É por isso que eu disse semana passada que esse texto é doído. Nós nos vemos aqui. No verso 11, ele pede mais uma coisa. Ele pede a ajuda preservadora de Deus. Ele diz, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Senhor, não me faça ser visto pelo Senhor como incrédulo. Não ter o Espírito Santo, irmãos, é não ter a marca da salvação. Aquele que crê tem o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, e ele não quer ser reconhecido por incrédulo.
Ele não quer ser reconhecido na sua história como um Deus que desacreditou e que não viveu para o Senhor. Não me tire da tua presença, tem misericórdia de mim. É assim que ele começa no verso de número 1. Sabe por que ele faz esse pedido? Porque nos seus pecados cruéis, Davi já viu o que acontece quando alguém cruza a linha, sai fora. E como Deus os deixa seguir seu próprio caminho como juízo. Muitas vezes Deus faz isso. Deixa as pessoas se afogarem na própria miséria, na própria lama que foi feita com seus próprios pés. Então ele chega e implora a Deus para que sua alma não seja dura. Verso 12, ele diz que precisa de novos desejos que estejam alinhados com a salvação. Olha só quantos pedidos ele vem fazendo. Ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Você lembra quando você aceitou a Jesus como Salvador? Para algumas pessoas a conversão é uma das coisas mais fantásticas que existem. Para outras elas são convertidas, mas isso veio acontecendo na vida dentro da igreja. Ele tem certeza de quem Deus é, já confessou os seus pecados. Mas alguns estão vivendo totalmente alheios a Deus, até mesmo maldizem aqueles que creem em Deus, ou faz chacota da fé de Deus. E quando Deus vem com tanto amor, misericórdia, mas poder, que Ele nos destrói, e à mesma hora Ele traz para a gente algo que nós não sabemos o que é, mas o Espírito de Deus entrou ali, fez o meu coração ser quebrado, Ele fez ser renovado dentro de mim aquilo que não existia, coloca vida, e agora eu entendo a palavra e eu creio, a minha alma regozija. Eu nem sei o que está acontecendo, mas sei que Deus começou a agir na minha vida, porque é tudo diferente. O que Davi está dizendo, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me aquela primeira alegria que eu tive quando eu aceitei a Jesus e vivi uma vida buscando a Deus. Quando eu dependia do Senhor para lançar uma pedra e matar um fariseu que estava matando todos aqueles fariseus. Não. Ah, meu Deus do céu. Mata aquele gigante filisteu, foi pelo Espírito, a Escritura diz que foi pelo Espírito que ele fez aquilo. Ele está dizendo, Senhor, faz isso em mim. Mas interessante que ele não só pede isso, mas ele pede para Deus um espírito voluntário. Ele quer mais do que a felicidade aqui. Ele está pedindo uma nova forma de enxergar a vida. Viver através da lente da graça de Deus. É isso que ele está pedindo. Deus, muda os meus olhos para que eu veja a graça de Deus. Ele está pedindo a Deus que o transforme de um traidor rebelde, pecador, em um seguidor dele, entusiasmado e instrumento nas mãos de Deus. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, começa a me usar de novo. Deus usou Davi para ele matar um filisteu que estava matando o povo de Deus. Ele fez algo útil, ele foi exaltado porque Deus estava com ele, ele ficou feliz. E agora o que as pessoas olham e veem nele não é aquilo que Deus já havia feito anteriormente. Então ele diz, transforme para que eu deixe de ser percebido por mim mesmo e pelas pessoas como um traidor rebelde. Não permita mais, Senhor. Faz de mim um seguidor entusiasmado, um espírito voluntário. Já aconselhei muitas vezes pessoas que realmente lamentaram o que fizeram. Lamentaram as consequências do que fizeram. E disseram que queriam mudar. Já vi isso acontecer várias vezes. Me deu muita alegria. E entendi ser sincero. Mas infelizmente nem todos fizeram isso com integridade ou sinceridade. Nem todos conseguiram fazer aquilo que Deus quer. Mas as pessoas que realmente mudaram, elas foram marcadas pela renovação nas suas vidas.
aquele marco distingue a presença de Deus nas suas vidas. Não era só uma parte que foi mudada na vida dessas pessoas, e isso porque havia uma nova pessoa dentro dessa pessoa, uma pessoa transformada. E quando isso acontece, eu vejo tudo de maneira diferente. Sendo assim, o que é renovação? Renovação significa que Deus toma uma pessoa e a torna nova. Tira a tristeza, a angústia, a ansiedade, a depressão, sentimento de morte, e vai para fora. E coloca ali dentro esperança, alegria, certeza da presença de Deus, conforto do Espírito Santo e satisfação de ser instrumento de novo nas mãos do Senhor. É isso que acontece com a conversão. E é por isso que Jesus descreveu em João capítulo 3, através de João, lá no Evangelho, João 3, um homem chamado Nicodemos, como sendo um nascido de novo. E isso é o primeiro passo da renovação. Veja, você pode ser aquele que pecou, que experimentou consequências, sintomas de um problema grande dentro da sua alma. A questão não é só um pecado, é quem fez o pecado, o coração que motivou o pecado. Isso pode ter sido durante muito tempo a trajetória da sua vida. Pode ser que hoje, pela primeira vez, você realmente se veja como você é. E pode ser que você sinta um enorme nível de convicção, não apenas sobre seu pecado, mas sobre quem você é. E se isso está acontecendo, querido, saiba que é Deus. Se isso está cabendo dentro da sua vida hoje, saiba que é Deus. É Deus quem está abrindo sua alma. É Deus quem está mostrando quem você é. E é Deus que está mostrando o que Ele pode fazer com todo o poder na sua vida. Creia em Cristo. Ele está abrindo os seus olhos da alma e conquistando seu coração. Receber Jesus significa que você corre até Ele para fazer só aquilo que Ele pode fazer. E você diz: renova-me, Senhor. Renova-me de dentro para fora. Muda o meu coração. Ponto 4, é o segundo de hoje, mas 4 da primeira até agora, mensagem. E última, é a restauração. O elemento final é a restauração, onde Deus nos faz e nos reforma completamente, nos fazendo novo, ou novos. O pecado, ele sempre causa vergonha. E a vergonha do passado e de quem nós somos só pode ser tratada por Deus quando Ele nos dá uma nova vida. E quando Ele nos dá a nova vida, Ele vai mudando a cada dia a nossa existência, segundo essa nova vida. Vamos olhar com cuidado aqui sobre isso agora, no texto. Você já viu alguém que se converte e a alegria é tão grande que a única coisa que ele quer é adorar o Senhor, e aí ele vai procurar oportunidades de servir a Deus. Ele quer falar de Jesus para todo mundo. Eu tive essa fase na minha vida, é provável que todos vocês tenham tido. Eu andava na rua e falava: nossa, eu podia ter falado de Jesus para essa pessoa que parece que está triste. Os meus amigos de bagunça, de balada, disso, daquilo, eu chegava neles, lá no ambiente deles, e queria falar de Jesus para eles. Eles olhavam para mim, dizendo: o que ele está fazendo, o que ele está falando, nós não entendemos nada disso. E eu falava que Jesus havia transformado o meu coração e que eu tinha uma alegria, que não era mais aquelas coisas, e eles não entendiam nada daquilo. Está errado tudo isso? Não, não está errado.
A questão é que as coisas são transformadas paulatinamente. Os vícios são vencidos. Os comportamentos são vencidos. Os pensamentos são vencidos. Os atos são vencidos. E isso é um processo de restauração que Deus faz na nossa vida. Não queira fazer no início da sua vida espiritual aquilo que você ainda não está habilitado. Mas almeje isso, para que Deus esteja te habilitando e possa fazer muito mais do que você já está fazendo. Já vi pessoas se arrependerem apenas para tentar se tornar até mesmo conselheiras de outras pessoas com o mesmo problema. E o outro olha e diz: até semana passada você tinha a mesma coisa que eu e fazia as mesmas coisas, e agora você está querendo me ensinar algo diferente. É interessante porque Davi dá essa ideia aqui no texto. Ele dá essa ideia no texto, quando ele anseia. Olha só o verso 13, ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele sabe que precisa disso. Por quê? Porque ele quer ser instrumento nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele tinha deixado de ser instrumento nas mãos de Deus. E agora ele quer voltar. Ele diz: cria em mim um coração novo, restaura a minha vida, a minha prática, a minha existência, para o Senhor poder me usar de novo, porque eu não estou sendo usado, eu não estou ajudando pessoas a conhecê-lo, eu não estou ajudando pessoas a serem salvas, a minha vida não tem sido um instrumento nas suas mãos. E eu fico pensando, tem hora que eu paro comigo mesmo e eu digo: Senhor, o que é que eu estou fazendo? Isso não te glorifica. As pessoas estão vendo o que eu estou fazendo, as palavras que eu falei, às vezes, conversando com alguém, e eu digo: por que eu não tenho esse direito? Eu conheço a desculpa mais comum para as pessoas agirem de maneira errada e defenderem ainda a forma com que agem, de maneira rude, inadequada, não segundo a graça, o amor, a benignidade, a paciência. Eles dizem: eu sou assim. A nova criatura não é assim. A nova criatura, ela está sendo transformada à semelhança de Cristo Jesus. Lembre disso. Saia do velho homem. Você é difícil, melhore. Você é rabugento, deixe de ser e seja manso. Você é arrogante, no Senhor não tem espaço. Busque a humildade. Você é negligente, um crente negligente que só faz coisas para você se sentir bem. Entenda que isso não é o que Deus quer de você. Ele quer que você o glorifique. É isso que te faz sentir alegria, e não você satisfazer as suas pensamentozinhos. Crente fajuto. Eu tenho que ter alegria em Deus, eu tenho que ter alegria no instrumento nas mãos de Deus, para levar outras pessoas. Senhor, faça a obra para que eu possa ensinar os transgressores que eles estão errados, e eles possam sair dos teus caminhos errados. Ó Senhor, me ajude para que eu possa converter coração de pecador. O crente verdadeiro, transformado por Deus, ele não perde essa oportunidade, ele não deixa para trás essa necessidade de vida cristã. Se você tem sido alguém que não tem motivação por viver a vida cristã como testemunho, para ajudar pessoas, para amar pessoas, mostrar o amor de Cristo para as pessoas, a transformação é inútil. Porque Deus faz toda a obra dele na nossa vida para sermos instrumentos da sua glória. Pare de achar que é para ser instrumento da glória pessoal, é de Deus. Ou para o sentimento de alegria individual, mas é de Deus, para que você possa, no sofrimento até, se Deus desejar assim, glorificar ao Senhor a semelhança de Paulo, e dizer: eu não sou prisioneiro dos homens, eu não sou prisioneiro desse povo, desses romanos, eu sou prisioneiro do Senhor Jesus, e faço o que tenho que fazer na cadeia, e fez.
Porque ele sabia quem era aquele que sustentava e direcionava a sua vida. No verso 14, você vê ele desejando ser liberto da vergonha do que ele fez. Livra-me dos meus crimes de sangue, meu Deus. Está no plural aí, não está? Eu conheço Urias. O texto bíblico mostra, mas ele parece que colocou mais gente na frente da batalha. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E o que vai acontecer? A minha língua exaltará a tua justiça. Não é por causa da justiça de Davi, pela justiça dele ele matou, pela justiça de Deus ele perdoa. Muda a minha pela do Senhor. Me livra, me perdoa e não me permite mais viver isso, para que eu possa exaltar a sua justiça e não a minha. Davi foi justo com Urias? Não. Foi bonzinho com Urias? Não. Foi mentiroso. Ele matou aquele homem. Às vezes nós não matamos pessoas tirando o sangue delas com uma faca. Mas nós matamos pessoas aniquilando as suas vidas, as suas alegrias, as suas expectativas e tudo mais. No verso 15, você vê Davi ansiando pela capacidade de adorar livremente novamente. Ele diz: abre, Senhor, os meus olhos, meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Olha, eu estou de novo aqui, vim para o culto hoje adorar, porque eu estava meio sumido, porque acontecia algumas coisas, mas agora eu estou de novo aqui. Senhor, me traz de volta para o lugar de adoração. Abre os meus lábios, a minha boca, para manifestar o teu louvor. No verso 16 e 17, ele adora a ideia de poder entrar na casa de Deus com um verdadeiro prazer, um coração quebrantado e arrependido. Ele diz assim no verso 16: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sem dúvida, Davi provavelmente está pensando nas vezes que ele veio adorar como um impostor. Ele se postava no lugar de adoração, mas não como um verdadeiro adorador, mas como um impostor, porque havia entre ele e Deus sua multidão de pecados que ele não confessou, não se arrependeu, não teve o seu coração transformado. Ele estava diante de Deus como alguém que oferecia sacrifícios que o texto diz que Deus não aceita. Deus quer os nossos louvores, mas com lábios limpos, coração transformado, mãos limpas. Ele quer. E Davi deixa claro, se não for assim, Deus não tem prazer. A restauração, aqui no final do texto, é um resumo do que acontece quando um grupo de pessoas que viu seu pecado e se arrepende diante de Deus. São os versos seguintes. Concluindo, o Salmo 51 é um chamado à graça de Deus. Ele nos mostra que o arrependimento verdadeiro é uma obra profunda de Deus no coração humano. Ele começa com quebrantamento, quando o pecado é visto, como ele realmente é. Ele passa pela confissão, que concorda com Deus, e pede a misericórdia de Deus sem apresentar desculpas. Avança para a renovação, que nós vimos hoje, quando nós clamamos pelo que só Deus pode fazer, e termina na restauração, quando Deus devolve vida, devolve a alegria e o propósito na vida do crente. Esse salmo não é apenas sobre a queda de Davi, fala sobre isso,
Mas esse salmo é sobre a graça de Deus para pecadores como Davi, como eu e como você. Ele aponta para Cristo, pois somente em Cristo há perdão completo, coração renovado e restauração real. Só em Cristo. Talvez a pergunta final permanece. E a pergunta é, para mim e para você, o que Deus está trazendo à luz hoje em nosso coração? Não pense nesse sermão para o outro. O que Deus está trazendo à luz hoje no seu coração para você? Hoje é dia de abandonar o auto-engano. Hoje é dia de voltar a cantar a canção do arrependimento. Que a nossa oração seja simples e sincera, como foi a de Davi. Quando ele começa a oração, ele diz: ó Deus, eu coloco em Cristo, tem misericórdia de mim. E eu espero que seja essa conclusão de Deus para cada um de nós. Chegar diante do Senhor e dizer: ó Deus, em Cristo, tem misericórdia de nós. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Senhor, grandes são as tuas obras na vida das pessoas, mas na nossa também. Ó Deus, a semelhança de Davi, nós chegamos na tua presença, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque pecamos contra ti. Ó Deus, não permita que estejamos guardando estas coisas ruins dentro de nós mesmos, a ponto, Pai, de vivermos alheios ao Senhor, insensíveis à tua bondade e misericórdia. Faça a tua obra na nossa vida. Que a tua palavra seja a palavra revelada, como de Natã, na nossa vida hoje e sempre. Que tenhamos os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz e os nossos olhos abertos para contemplar as maravilhas do Senhor. E os nossos lábios para confessar, ó Pai, que o Senhor é vida e nós cremos nisso. Que nós precisamos do Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós. Ó Deus, faça a tua obra na nossa vida, para o nosso bem. Mas como Davi disse, para que os nossos lábios e a nossa vida glorifiquem ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e santas consolações do Espírito esteja sobre cada um de nós hoje para todos sempre.